Se eu não estou equivocado, o tema do ano que vem da nossa igreja será uma igreja missional. Todos por uma vida mais missional. Então, a igreja estará com essa temática, com esse tema, com essa vocação. Eu estava orando e volta e meia Deus me dá umas mensagens voltadas com esse sentido, tirando das igrejas que têm a sua história na Bíblia Sagrada e fazendo aplicação dessas histórias para a vida da igreja atual. Eu então anotei algumas coisas e dentre essas coisas que anotei, eu tenho absoluta certeza que se você essa noite tomar posse de algumas dessas coisas, é bem provável que muita coisa se desenvolva na sua vida e na sua chamada. O livro de Atos dos Apóstolos é um elo de ligação. Se o que Jesus fez em 3 anos, e mais precisamente nos últimos 6 meses, não fosse ligado através do livro de Atos dos Apóstolos, muito daquelas histórias não teria muito sentido para nós que estamos aqui essa noite. O livro de Atos, ele nos mostra que a igreja teve a capacidade de reproduzir com integridade aquilo que eles haviam recebido por Jesus naquele período. Dentre essas coisas, eles tinham a incumbência de reproduzir com exatidão tudo aquilo que Jesus havia começado, havia concluído e havia dado a eles uma carta de outorga para que a igreja o pudesse representar nos padrões e princípios estabelecidos por ele. Lucas está nos dizendo que o livro do Atos é um espelho ministerial do que Jesus reproduziu sobre essa terra. Lucas está nos informando que aquilo que o homem perdeu no Éden, a harpa da adoração que Deus havia colocado em seu coração no jardim do Éden, para que no processo da viração do dia, o Adão pudesse entoar louvores a Deus e entrar em harmonia com Deus. Essa harpa que agora estava quebrada, as suas cordas estouradas, mas antes mesmo dessa forma de harpa da qual nós viemos, do tronco de Adão e Eva, fosse lançado fora do paraíso, o eterno Deus foi lá novamente na viração do dia e disse a Adão e a Eva: certo tempo nascerá um homem, e esse homem será o quebrador de crânio, ele será o pisador de serpente. Quando este homem vir, da sua semente à terra, a harpa de adoração será novamente introduzida no meio da humanidade. Esse homem terá um corpo semelhante a vocês. Esse homem terá uma imagem semelhante a vocês. Esse homem falará a vocês qual é o propósito do qual todos vocês foram criados. O primeiro Adão estourou as cordas e a harpa da adoração. O segundo Adão, que é o Cristo, veio a esta terra, e o diabo por deveras vezes tentou tocar na corda da adoração que Jesus tinha, o tentando, o provando e tentando fazer com que ele parasse a vocação que o Pai havia reservado para ele. Quando parece que a corda vai estourar e o diabo vai triunfar, Jesus na cruz faz uma declaração, dizendo: olha, o mundo espiritual não está me vencendo, as trevas não estão me vencendo, eu estou doando a minha vida para que a humanidade caída possa receber novamente em cada um
a sua oportunidade de ter o estabelecimento dessas cordas novamente. E com essas cordas da vida restaurada, eles possam então prestar culto a Deus mediante a essa obra redentora. O livro de Atos está dizendo que essa obra foi consumada de uma forma plena, eterna e soberana. Então agora aqueles que haviam sido atingidos diretamente por essa restauração, precisava sair pelo mundo afora, proclamando que eles pregavam um Cristo poderoso, que tinha o poder de restabelecer a comunhão do homem com Deus. Atos dos Apóstolos inicia dizendo que a igreja só poderia fazer isso se ela tivesse um selo de autenticação. Nós gostamos muito de Atos capítulo 2, porque é a nossa identificação pentecostal. Mas a igreja não parou só em Atos capítulo 2. Ao ler os demais relatos do livro de Atos, nós vamos perceber que a cada cidade Deus vai implantando uma igreja, dando forma a essa igreja. E através dessa igreja, Deus vai rompendo as barreiras contra o inferno nessa terra. Quando eu parei para analisar, aprendi algumas lições acerca dessa igreja. A primeira verdade é que essa igreja é uma igreja gentílica, olhando para a cultura judaica, olhando para a ideia do judaísmo. Esse conceito de igreja não seria aceita por ele. A nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus, ela é uma igreja com alguma mistura cultural. Nós fomos fundados, formados e implantados por pioneiros que vieram de outra nacionalidade. Eles romperam as barreiras transculturais e não tiveram medo de vir até o país aonde Deus lhe mostrou para implantar a mensagem de redenção e de boas novas. Quando eu olho para isso, eu aprendo que essa igreja, ela não começou com pessoas famosas. A igreja de Antioquia começou com pessoas simples, como eu e você, mas que o seu coração fervia pela proclamação da mensagem de redenção aos perdidos. Essas pessoas, por não poderem mais estar na cidade de Jerusalém por causa da perseguição, começaram a ir para todas as regiões do mundo daquela época. E aonde eles chegavam, eles proclamavam o Evangelho. Aonde eles chegavam, eles anunciavam o Evangelho. Aonde eles chegavam, eles proclamavam as boas novas da redenção. E as pessoas se juntavam a eles para começar a entender a mensagem da restauração do homem através dessa proclamação do anúncio de Cristo. Quando nós olhamos para isso, eu aprendo que Deus, Ele é especialista em implantar a sua igreja. Deus então permitiu essa perseguição, mandou esses peregrinos para a terceira maior cidade do império da época. Roma dominava e através das suas políticas internacionais tentava manter o mundo unido. Mas Deus, através do Evangelho, estava proclamando um novo reino no meio da humanidade. Um reino que pegava o homem caído e colocava em posição de um adorador a Deus sobre essa terra. Quando essa igreja começou a ganhar os entornos da cidade de Antioquia, os judeus prosélicos pensaram: olha, se nós implantarmos o judaísmo aqui em Antioquia, a gente resolve alguns problemas culturais, a gente resolve o problema dessa cidade. Porém, a sinagoga que estava naquela região e naquela cidade não conseguia
conseguiu uma transformação muito poderosa com os moradores daquela cidade. Mas quando a igreja chegou através desses peregrinos, a Bíblia vai nos dizer que essa igreja começou a influenciar aquela cidade de uma forma extraordinária. O que o judaísmo não alcançou através da lei, o evangelho alcançou através do poder e da unção do Espírito Santo. Quando eu olho para isso, eu aprendo uma coisa aqui essa noite. Olha, talvez você já tentou romper com algumas barreiras na sua família, já tentou desconstruir alguns princípios hereditários, boa fala, bom conhecimento, bom estudo, bom intelecto, e você não logrou êxito. Mas Deus está dizendo essa noite que Ele dispôs a você e a mim um poder transformador, que se você o aplicá-lo na sua casa e na sua família, o que não mudou até hoje pode mudar a partir dessa noite, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Esses prosélitos começaram a propagar o evangelho. A sinagoga judaica não os aceita, porque o seu conceito de ideia não bate, aleluia. Se você pregar as boas novas da redenção e o mundo lá fora não te absorver, dê glória a Deus por isso. Em algum sentido é sinal que você está com a mente de Cristo transformada. E se o mundo não aceitar a mensagem de Cristo na sua vida, através da sua vida, não é para você brigar, não é para você agredir, não é para você ferir as pessoas, não. Você só continue proclamando a mensagem de boas novas, porque ela é uma mensagem transformadora e você não precisa brigar, você não precisa perder a razão da sua mente. Só pregue e deixe o Espírito Santo fazer a obra naquela vida. Quando essa igreja começou a pregar, a Bíblia diz para a gente que a mão de Deus começou a romper. Eu vim declarar algo de Deus para você, que Deus me falou essa madrugada. Deus disse para mim que está chegando um tempo na nossa cidade, na nossa igreja e no meio do nosso povo, que a mão dele vai começar a romper com muita coisa nessa cidade que às vezes tem impedido a proclamação do evangelho. A mão de Deus vai romper de uma forma poderosa, de forma essa que a fama da igreja de Antioquia chegou em Jerusalém. Ninguém precisou botar um outdoor em Antioquia dizendo: olha, nós estamos fazendo uma magnífica obra. Não, a mão de Deus começou a movimentar a cidade por causa daquela igreja, de forma que a fama foi correndo, foi avançando, e chegou até a sede das igrejas, que era na cidade de Jerusalém. Quando a fama chegou dessa cidade nas igrejas de Jerusalém, isso significa que a boa notícia da igreja correu. Eu estou crendo, eu estou vivendo, eu estou esperando que a boa notícia da nossa igreja, do nosso ministério, da nossa chamada, da nossa vocação, da nossa separação, vai correr por esse mundo afora, e eles olharão para a nossa cidade e verão que tem uma igreja poderosa servindo e fazendo a obra de Deus nessa terra. Olha que coisa linda! O brilho do evangelho nessa cidade fez com que a notícia corresse por todos os lugares, de forma que Jerusalém precisou correr para lá para saber o que estava acontecendo naquela cidade. Olha só, às vezes você corre tanto para ganhar uma alma, e não tem nada de errado com isso. Às vezes você corre tanto para trazer a sua família para Jesus, porém a igreja de Antioquia disse para nós uma lição, que quando eu deixo a mão de Deus me mover, eu não preciso me preocupar, porque aqueles que estão perdidos, aqueles que estão caídos, aqueles que não foram alcançados, eles correrão para mim para ver e ouvir aquilo
aquilo que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Um ano está se findando, outro ano começando, e você deve estar pensando: como será as coisas em 2022? Elas serão as melhores possíveis se você deixar a mão de Deus te guiar. Se você ouvir o conselho do pastor, se você ouvir o conselho do ministério, se você ouvir as pregações feitas do altar, eu tenho a absoluta certeza, e você não vai cair em nenhuma cova, você não vai cair em nenhum laço, você não vai cair em nenhuma armadilha, porque a mão de Deus vai te guiar de uma forma sobrenatural. Quando a mão de Deus começou a guiar essa igreja começou a ser uma igreja de impacto em Antioquia, ou seja, tudo que vinha para parar essa igreja caía por terra, tudo que vinha para bloquear essa igreja era anulado. Quando Deus com a sua mão guia a minha vida, não há nada contrário que possa tirar o impacto de Deus na minha vida. Aonde você coloca a mão, aonde você chega, aonde você avança, há um impacto sobrenatural de Deus através da sua vida. A história diz para nós que eles não pregavam uma mensagem muito bem elaborada, eles não tinham o cunho teológico que nós temos nos dias de hoje, as nossas faculdades, as nossas grades teológicas, as nossas grades do saber, não. Eles simplesmente pregavam a Jesus Cristo, aleluia, e era suficiente para causar impacto naquela cidade. Eu vim dizer para você essa noite: não tem desculpa para não ser um representante de Deus nessa terra. Não tem desculpa para você tentar se esquivar com a sua família e dizer: olha, eu posso só participar, não tem como eu me unir, não tem como eu somar a igreja, a instituição. Você está equivocada. Anunciando simplesmente a Jesus, é possível que você transforme um grande número de vidas e de famílias na cidade de Joinville nesses últimos dias. É preciso anunciar a mensagem de forma simples. Essa igreja não era uma igreja formalista, meu irmão, porque tem gente que para falar de Jesus é muito formalista. Ele corta o cabelo, ele bota a melhor roupa, ele pensa o melhor dia. Se está sol, ele vai pregar. Se não está sol, ele não vai pregar. Ele não vive na base do sobrenatural. Não, essa igreja não dependia desse princípio. Olha, se não tiver assim, não tem Deus. Se não tiver do meu jeito, não pode ter Deus nessa igreja. Essa igreja abriu mão de algumas culturas que não servia para nada, não edificava ninguém. Tem gente brigando na igreja, me permita falar, por cor de microfone, por cor de tinta de parede. Olha, meu irmão, deixa isso para lá. Comece a brigar pelas almas que estão perdidas nesses últimos dias, porque Deus te chamou para ser uma igreja impactante. Olha, quando Barnabé chegou na igreja, Barnabé não viu um pregador sábio. Olha, as eternas glórias de Deus estão sobre nós, pregadores com palavras eruditas. Não, Barnabé não viu nada disso. O que o Barnabé viu na igreja de Antioquia foi o que a cidade de Joinville vai ver em nós com mais evidência nesse novo ano: a graça de Deus. Quando Barnabé chegou, meu amigo, na igreja e na cidade, ele olhou e viu a graça de Deus caindo sobre a igreja. Ele viu a graça de Deus sobre a vida dos irmãos e começou a se alegrar. Deus está dizendo à nossa igreja e ao nosso ministério essa noite: está chegando um tempo de maior derramar de graça de Deus sobre a nossa vida nesses últimos dias. Você vai estar simplesmente no templo adorando e glorificando. O pecador vai entrar, vai olhar para você e vai dizer o que está sobre a vida dele. Que coisa misteriosa é essa? E alguém vai dizer do altar: isso é a graça de Deus. Você não paga para recebê-la, não te custa nada, mas se você a recebê-la pela fé, ela transforma a sua vida de forma sobrenatural. Quando Barnabé
Barnabé viu a graça de Deus. A Bíblia disse que ele se alegrou. Tem gente que na igreja, para se alegrar, precisa ver um milagre sobrenatural. Se não acontecer um sinal extraordinário, ele não se alegra. Mas Barnabé não. Ele olhou e viu, olha, é mais um crente, é mais um salvo, é mais um remido, é mais uma pessoa que estava longe, sem propósito, mas foi restaurado. Se alegra. Deus está dizendo essa noite, 2022 será um ano de você olhar para a vida das pessoas e ver mais a graça de Deus, e ver mais a graça de Deus, e ver mais a graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus essa noite? Uma igreja onde há a graça de Deus, ela há um crescimento. Paulo disse, olha, pela graça tudo é possível. Nós não precisamos, irmão, com todo respeito, de às vezes algumas coisas muito extraordinárias. Se você estiver cheio da graça de Deus, os cômodos da tua casa que não foram restaurados, serão restaurados nesses últimos dias. Porque a graça, ela toma conta de todo o ambiente. Quando a graça de Deus tomou conta da igreja de Antioquia, a igreja começou a viver o primeiro desafio. Eu vim dizer a você essa noite, que essa igreja no próximo ano vai viver alguns desafios, e você foi chamado para fazer parte de viver esses desafios. Não é só o desafio do pastor, não é só o desafio do ministério, o desafio também é teu, é da tua família. Você foi vocacionado para viver e para vencer esses desafios. A igreja de Jerusalém poderia ter encolhido a mão e disse, olha, já que eles estão crescendo, deixa eles se virarem. Mas a igreja não fez isso. Vão mandar alguém para lá, para ajudar eles a vencer os desafios. Os novos convertidos estão aí, estão descendo as águas batismais, mas precisa de mim, de você e de nós, para que eles consigam vencer esses novos desafios. Você foi chamado por isso, você foi chamado e separado por isso. Olha para a cidade de Joinville, olha para o mundo, olha para a sociedade, disfunção social, caráter político distorcido, vida familiar destruída, e nós sabemos que Deus nos colocou nessa terra para encarar essas famílias destruídas e estabelecer a harpa da adoração no seio dessa família. Pode ser qualquer desafio, o maior que seja, um homem, uma mulher chamado e cheio do Espírito de Deus, ele transforma qualquer ambiente que está. Barnabé foi para lá para fazer parte. Quando Barnabé chegou em Antioquia, a primeira coisa que Barnabé teve foi uma visão do ambiente. O 2022 não chegou, então não adianta você ficar daqui do lado de 2021 tentando ver o que não chegou. Calma, quando 2022 chegar, você vai ter a visão exata do desafio que você vai ter que enfrentar. Olha só, Barnabé chega lá para representar a igreja de Jerusalém, percebeu que a obra era demais para ele, que o tamanho do trabalho era demais. Então ele pensou, olha, eu tenho uma visão, essa cidade é promissora, essa igreja foi implantada por Deus, tem um propósito de Deus aqui, porém é muito grande para mim. Eu preciso de cooperadores, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de vocacionado, eu preciso de chamado. Então ele pensou, olha, eu conheço um moço que saiu do judaísmo e está no processo de transformação. Ele é Saulo, está numa cidade chamada de Tarso. Eu vou para lá e vou chamá-lo para me ajudar nesta obra. Deus está dizendo, olha, você está olhando para o tamanho do desafio, está pensando, é muita coisa para mim, é muito trabalho para mim, mas Deus está dizendo, não, eu vou abrir a sua visão e você não vai fazer essa obra sozinho. Eu vou colocar pessoas para te ajudar e para te amparar neste grande desafio. Paulo vai até a cidade de Tarso e chama Paulo, aleluia, para fazer essa grande obra. A igreja
igreja está convocando você e a sua família para fazer parte dessa missão evangelizadora nesses últimos dias. Você está me vendo, eu estou te vendo. Isso é sinal que nós partilhamos da mesma visão. Então não tem como 2022 dizer, olha, Deus não me deu visão nenhuma. Te deu sim. Deus te deu uma visão pela palavra e espera que você reaja segundo a visão que Deus te deu. Porém, Barnabé sabe, olha, a obra é grande, pastor Richard, o chamado é grande, então eu não posso errar nas escolhas. Olha, você já errou o suficiente, 2021 está terminando. Quantas escolhas erradas você fez, quantas opções erradas você fez, e Deus está dizendo, não, meu filho, não, minha serva, eu tenho o melhor para você, mas a tua decisão, a tua escolha tem que ser acertada. Barnabé pensou, não posso chamar qualquer um, não posso dar o altar para qualquer um, não posso dar uma chamada para qualquer um. Às vezes as pessoas olham para um líder e dizem assim, olha, parece que ele não me enxerga, parece que ele não me dá oportunidade, mas as coisas de Deus não funcionam como algumas pessoas imaginam. Você colocar uma pessoa que não está capacitada em um lugar, ela vai gerar problema e transtorno, e às vezes os transtornos jamais serão restaurados. Barnabé sabe, eu não posso errar na escolha, então Deus vai colocar no meu coração a pessoa certa. Deus está dizendo a você essa noite, não haverá possibilidade para você errar no novo ano. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar no teu coração a escolha certa, a decisão certa. Você pode dar um glória a Deus a Ele essa noite, aleluia. Quando Barnabé escolhe a pessoa certa, a Bíblia diz que a cidade de Antioquia ficou conhecida como os primeiros cristãos a ser chamado na história da literatura bíblica. Então vamos lá, quando eu acerto as minhas escolhas, quando eu acerto as opções que Deus bota para mim, o reconhecimento vai vir naturalmente. Eles não diziam na cidade, nós somos crentes, nós pertencemos a tal denominação, não. As pessoas olhavam para ele e diziam, vocês são crentes, vocês são pequeno Cristo, vocês andam que nem Cristo, vocês falam que nem Cristo, vocês vivem que nem Cristo, vocês representam o Cristo, vocês são cristões, aleluia. Quando eu olho para isso, eu aprendo uma coisa aqui essa noite. Você às vezes busca reconhecimento de homem, reconhecimento de algumas situações, e Deus está dizendo para você, fica tranquilo, meu filho, minha filha, se você aceitar a chamada, a posição, vão te reconhecer como servo e serva minha. Você não precisa brigar por nada, o reconhecimento vai chegar. Mas por que o reconhecimento chegou para essa igreja? Em primeiro lugar, porque essa igreja amava os ensinamentos bíblicos. Vamos lá, nós estamos vivendo uma época que algumas igrejas que querem representar a Deus nessa terra tiraram do altar as escrituras. Não tem como ser representante de Deus sem a palavra. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, porque é um ministério que preza pelo ensino, pela palavra, se dá tempo para a palavra. É por isso que os cristãos de Antioquia tiveram a sua mente transformada e o mundo não conseguiu atrair eles e levarem eles, porque eles tinham base na palavra. Deus está dizendo para você, o que Ele prometeu para você, para sua família, para sua casa, não foi filosofia, não foi conversa de homem, foi balizado e fundamentado na palavra. E se é na palavra, você pode crer, ela vai se cumprir na sua vida e na sua família. Quando essa igreja vive a palavra, olha que coisa maravilhosa, a cidade de Antioquia ficou cheia de verdadeiros representantes de Cristo. Então vamos lá, nós temos uma cidade que vive no paganismo, na idolatria, nós temos uma cidade que vive também na cultura judaica, e de repente
repente começou a andar uns indivíduos na cidade, e as pessoas começaram a dizer, mas quem é essa gente? Da onde é essa gente? O que é que essa gente ensina? Essa gente é diferente, essa gente parece que não é o nosso padrão, e começaram a procurar se informar da situação. E ele disse, não, nós estamos na terra, nós fomos plantados na terra, mas nós não somos aqui dessa terra, nós somos uma harpa de Deus, e por isso estamos aqui entoando, louvando e adorando. E quando a gente louva, adora e serve a Deus, o mundo pergunta que música é essa, que canção é essa, que barulho é esse? E a gente fala, isso é o barulho do adorador que foi restaurado dentro de nós. Então eles ouvem essa música, eles ouvem essa palavra e perguntam, isso aí não dá para ser colocado dentro de nós? E nós dissemos, sim, dá. É simplesmente você professar a Cristo como Senhor e Salvador. A gente te batiza e a sua vida será uma vida de adorador restaurado novamente. Quando eu olho para essas coisas, eu aprendo que essa igreja era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fala contigo, às vezes o Espírito Santo diz, não faz isso, não vai para tal lugar, não toma tal decisão, mas às vezes você não ouve e rompe com a voz de Deus. Nessa igreja aqui não, essa igreja ela se movimenta segundo a voz do Espírito. Nós estamos, irmão, debaixo de ano de oração. O que o nosso pastor convocou o povo para orar esse ano não foi brincadeira, com todo respeito, foi um ano de muita oração. Então o que é falado aqui é debaixo da orientação do Espírito para a sua vida. Não tenha medo de seguir na direção dessa voz, porque a obra vai ser concluída na sua vida e na sua família. Eu fico pensando, olha, que igreja era essa Barnabé? Que igreja era essa Paulo? Que igreja era essa Ágapo, o profeta dos cintos? Se lembra de Ágapo? Ágapo não precisava de luz e show pirotécnico, não. A Bíblia diz que um dia ele encontrou e disse assim, ó, haverá uma grande fome sobre Jerusalém e nós temos que ajudar. Outras vezes ele encontrou o apóstolo Paulo, tirou o cinto, amarrou no Paulo e disse assim, Paulo, você vai ser apertado. Mas Paulo dizia, é o peso da chamada, eu sou igreja, não estoura mais a corda, eu posso morrer, mas aí eu vou dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, terminei a fé e a coroa da justiça está reservada para mim nesses últimos dias. Ou seja, era uma igreja compromissada com Deus até a última posição. Porém Deus olhou e disse assim, é muita gente boa, é muita gente bem escolhida. É, pastor, às vezes a gente quer ter sempre os melhores do nosso lado e Deus permite para instruir, mas vai chegar um tempo em que muitos dos que estão aqui serão enviados para os desafios da obra. Aí não adianta dizer, olha, Deus, eu não sei o que estou fazendo, Deus, eu não sei porque estou neste lugar, e Deus vai dizer, não, eu te implantei numa igreja sábia, eu te implantei no meio de pessoas instruídas, eu te ensinei a minha palavra, agora você deve ir nesse desafio e implantar o meu reino para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Essa igreja é uma igreja sobrenatural. Vamos lá, igreja sobrenatural, irmão, não é aquela que precisa de trovões, não é aquela que precisa de relâmpagos, não. Igreja sobrenatural é uma igreja onde se tem a palavra profética. Às vezes eu estou aqui na terça-feira sentado ali ouvindo o nosso pastor presidente pregar, ou algum dos pastores que ele ordena aqui, pede para que prega, e eu estou ali só ouvindo a palavra profética. Ninguém vem a mim e profetiza, eu não vejo às vezes sinais extraordinários, mas eu sei que a palavra profética desse altar, ela vai se cumprir na minha vida. Deus está dizendo a você essa noite, talvez esse ano não foi nenhum profeta, e você estava pensando, será que até o término do ano um profeta vai na minha casa, eu vou receber uma ligação? E Deus está dizendo, não, você já tem a palavra profética. A palavra profética diz que o ano que vai romper será um ano especial para você e para a sua família. Você crê nisso e pode dar um glória a Deus essa noite? Agora, se é uma igreja sobrenatural, ela não delega a qualquer um, pastor Richard. Não adianta, irmãos. O pastor olha e diz, esse não está preparado. Alai, Roheb, Ha.
Tem um monte de gente querendo entrar, ele diz, não está preparado. Porque tem que estar na mesma sintonia. Uma igreja sobrenatural vai delegar missões às pessoas que vivem uma vida sobrenatural. Eu olho para o rosto aqui da pastora Maria Helena e fico pensando, quantas mulheres na cidade, mas tem que orar para escolher, e ela faz isso. E às vezes algumas não entendem, porque acha que precisa só de habilidade. O Laio, Rebstal, Chobidé canta. Precisa de sobrenatural. E o sobrenatural é um mistério. Eu olho para a pastora e lembro de um negócio. Eu preguei há muito tempo atrás na igreja do Anitápolis. E ela estava lá. E através daquele dia, o pastor Sérgio ficou me conhecendo. Passou tempo, irmão, para me pregar aqui. E olha que eu prego em estados. Já fui a alguns países da América do Sul. Porque tu vai ter que esperar o tempo. Porém, quando chegou, o convite foi aonde eu estava. Para abençoar a sua vida. Você está aqui essa noite e Deus está dizendo, você está se preocupando com coisa que não deveria se preocupar. Se enche do meu espírito, se enche do meu poder, se enche da minha unção, e eu vou mandar no teu endereço, no teu nome, no teu CPF, te chamar para fazer a obra, para se somar ao ministério e para fazer uma grande missão nesses últimos dias. Mas você precisa entender, a igreja está orando, a igreja está se santificando, então alguém que não está no mesmo sentido, na mesma sintonia, não pode ocupar algumas funções. Não é que a igreja não te ama, não é que a igreja não quer te ajudar, mas é que você precisa se preparar para essa grande obra desses últimos dias. E Deus conta com você. Agora, se é uma igreja com delegação sobrenatural, significa que Deus é o soberano da igreja. Urabarrachobe cantar. Ele é o soberano da igreja. Soberano, Deus é o soberano aqui essa noite sobre a nossa vida. Se Deus é o soberano, por que você está temendo tanta coisa? Por que você está com pavor de tanta coisa? Por que você está com dúvida de tanta coisa? Por que você está com receio de tantas coisas? Deus não errou quando mandou aqueles missionários para aquela cidade. A igreja está lá, a igreja ficou implantada lá, o evangelho cresceu lá. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando te convocou. Ele era soberano e é soberano. Ele olhou para você, gostou de você, gostou da tua família, gostou da tua voz, gostou da tua origem, e Ele disse, eu quero você, eu não abro mão de você. Então não tem para onde correr debaixo dessa terra, porque Ele é soberano na minha vida e na sua vida. Aleluia. Se Ele é soberano, então não tem como fugir da chamada. Diga comigo, eu não posso fugir da minha chamada. Não tem como fugir.